Já começou, aí oficialmente já teve todos os seus partidos, todos os partidos do Brasil fizeram as suas convenções, e nas convenções foram ali oficializados os candidatos à presidência, a governo, a Senado e também aí os cargos da Assembleia de cada estado e também do nosso Congresso. A gente vai passar por uma renovação. Vocês acreditam, acima de tudo, que essa renovação será positiva para a direita? Será uma renovação não apenas na questão numérica, mas na qualidade também? Com certeza. Eu acho que a gente estava até falando sobre isso antes da gente começar a gravar. As pessoas, elas estão percebendo a realidade do Brasil no dia a dia quando você vai fazer uma compra no mercado, né. Eu tenho 23 anos e eu sempre falo isso, eu acho uma sacanagem que justo na minha vez, na vez da minha geração de a gente ser adulto, você não consegue fazer uma compra de mês no mercado com R$ 1.500. Uma compra de mês vai 2.000, 2.500, às vezes 3.000 se você tiver filhos. Na minha vez, na vez da geração Z de ser adulto, um carro popular custa 80, 90 mil reais, o poder de compra é baixíssimo, apesar de o salário mínimo só aumentar todo ano, o poder de compra só diminui. E tudo isso é reflexo de quase 20 anos de governo de PT no Brasil, certo? Então, os governos de esquerda, eles miram a minha geração, eles miram galera mais jovem, eles miram as mulheres e etc, para tentar angariar esse voto, mas eu tenho certeza que nessa eleição essa perspectiva vai mudar, porque foi nesse momento que a minha geração, a geração Z, finalmente começou a sofrer as consequências desse governo e a gente começa a se revoltar. Então eu acho que esse ano a gente vai ter um saldo muito positivo com as eleições, a gente vai conseguir renovar o Congresso Nacional, renovar o Senado, principalmente, renovar, se Deus quiser, a presidência, as assembleias legislativas e varrer a esquerda do mapa. O que o senhor acha, Eu deputado? concordo com a Eduarda. Aliás, ela faz parte dessa renovação política qualificada, que não adianta só renovar por renovar. Então, as pessoas conhecem a Eduarda porque ela é combativa nas redes sociais, mas ela tem solidez, ela tem conhecimento sobre aquilo que ela fala, ela defende princípios e valores que ela estudou por muitos anos, então dá muita segurança para ela enfrentar qualquer debate. Tanto é que quando ela fala que tem 23 anos, mas ela debatendo com sejam feministas, sejam abortistas, sejam pessoas que majoritariamente da esquerda, que não compactuam com as nossas ideias, em especial com os nossos princípios e valores, ela parece uma pessoa muito mais experiente pelo conhecimento que ela tem. Então ela é fruto dessa renovação política, que muito nos orgulha, inclusive. Então eu tenho certeza que Eduarda será uma das deputadas mais bem votadas, e a direita tem uma grande vantagem sobre a esquerda nesse sentido, porque nós temos grandes e novas lideranças surgindo em todo o Brasil. Isso se deve muito ao presidente Bolsonaro. O presidente Bolsonaro é o grande responsável por esse surgimento, eu não diria nem ressurgimento, o surgimento da direita no país. Porque a gente achava que PSDB era direita aqui em São Paulo. Depois que a gente assistiu, eu não sei se pode fazer merchan aqui, mas acho que pode, né? A gente assistiu o documentário da Brasil Paralelo, o Teatro das Tesouras. A gente viu que eles eram amiguinhos, aliás. Lula foi um produto criado e estimulado pelo Fernando Henrique Cardoso, então... O Alckmin, que se dizia totalmente anti-Lula, é o vice dele hoje, Olha né? isso, então tá mais do que... Essa é a comprovação maior. Aquela cena ridícula que ele fala que o Lula vai voltar à cena do crime, e depois ele gritando Lula, Lula, enfim. Então, para nós, paulistas, uma vergonha muito grande essa postura, e até vergonha nossa mesmo, que um dia acreditamos que PSDB era direita, mas o presidente Bolsonaro, ele é o grande responsável por esse movimento. Surgimento de novas lideranças. Hoje nós temos o governador Tarcísio de Freitas aqui. Se não fosse o Bolsonaro, seria um ilustre desconhecido, e ele provou todo o seu valor, toda a capacidade. Eu trabalhei com ele, fui secretário de segurança dele 3 anos, uma honra, um orgulho muito grande ter trabalhado com essa grande personalidade pública que é o Tarcísio, mas o grande responsável por isso é o presidente Bolsonaro, que fez com que Eduarda, Derrite, Nicolas, esses novos, o próprio Eduardo Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, que já estava trabalhando lá no Rio de Janeiro como deputado estadual, mas que foi senador da República, enfim, que todas essas lideranças políticas da direita surgissem, cada um nos seus respectivos estados. Então, eu creio que essa renovação ela vai acontecer, mas não renovação por renovação, é uma renovação qualificada por parte da direita no Brasil. Eu acho que esse é o momento em que a gente realmente consegue parar para pensar na renovação qualificada. Quando a gente para olhar as últimas eleições, infelizmente a gente teve algumas
surpresas insalubres, né? A gente, justamente nesse desespero de se livrar da esquerda e de conseguir colocar pessoas confiáveis, a gente acabou colocando algumas pessoas não muito confiáveis lá. A gente colocou Joyce, a gente colocou Frota, toda essa Meu galera, Deus. João Dória, a própria Soraya Tronic, toda essa galera acabou surfando na onda do Jair Bolsonaro e dessa renovação de direita. Então, há males que vêm para o bem, né? Sim. Isso tudo aconteceu pra gente aprender de fato a analisar o Filtrar, né? histórico, o pregresso daquelas pessoas, filtrar bem onde que essa pessoa tava quando a pandemia tava acontecendo e estavam querendo prender as pessoas em casa. Onde essa pessoa tava quando os presos do 8 de janeiro foram presos. Onde essa pessoa tava quando os inquéritos do fim do mundo apareceram pela primeira vez. O que que essa pessoa tava fazendo? De que lado que ela tava? Ela tava omissa? Ela tava se manifestando? Se ela tava omissa naquela época, por que que agora ela quer sentar na janelinha junto com quem tava lá na linha de frente, né? Então acho que a gente tem se lapidado aos poucos e conseguido criar esse senso de qualidade acima da quantidade. Eu ia perguntar também sobre o Senado. Porque vocês falaram bastante aí sobre a questão da renovação. Muito se fala sobre a questão do Senado, né? Porque o Senado agora nós podemos renovar 2/3 de todas as cadeiras que estão lá no Senado. E isso é uma coisa muito importante, visto que é pelo Senado que passa várias coisas ali que é só por ali. Né? Não, isso é fundamental, é lógico que... Indicação de ministros, né? A própria casa coloca ali várias coisas em votação que hoje não são votadas. Mas aí você tocou num ponto, ainda bem que partiu de você, porque você não poderia... não, daí a gente tá vendendo o próprio peixe aí, mas não é. Por que o Senado esse ano é a eleição tão importante quanto a da presidência da República? É óbvio que eu vou trabalhar muito pelo senador Flávio Bolsonaro, nosso candidato à presidência da República, aliás. Pra mim tá sendo uma honra, porque eu sou um dos responsáveis por escrever o Plano de Segurança Pública, o Brasil Sem Medo, junto com o Flávio Bolsonaro. Incrível. Então a gente está elaborando questões ali bem contundentes, bem fortes para enfrentamento do crime organizado e do crime comum. E para mim, volto a dizer, motivo de muita honra poder participar desse processo. Se o Flávio ganhar, vocês podem ter certeza que vai ser uma mudança estrutural na segurança pública do país, pensando no cidadão de bem, pensando na senhora que fica esperando o filho voltar da faculdade do trabalho à noite, não sabe se o filho vai ser assaltado, esfaqueado, se o celular dele vai ser roubado, se ela vai receber uma ligação da polícia dizendo que o filho morreu, enfim. Porque o grande problema da segurança pública é a impunidade e a falta de legislação adequada. Mas voltando para a questão do Senado, por que é tão estratégico? Porque muitas pessoas não sabem, a eleição do Senado, o mandato do senador é de 8 anos, mas a cada 4 anos você tem a eleição para senador, junto com o deputado estadual, federal, governador e presidente. Só que de 4 em 4 anos, a cada 4 anos você vota ou em um senador ou em 2 senadores. E essa eleição é a eleição que o Senado pode renovar 2/3, ou seja, 54 dos 81 senadores. Numa perspectiva bem pé no chão, bem conservadora, a gente pretende fazer 30 senadores, no mínimo, da direita, podendo chegar a 40. Gente, nós estamos falando que se nós fizermos 30 senadores... Mas 30 novos? 30 dos de direita. 54. Exato. Se nós fizermos 30 dos 54, com os 14, 15 que estão lá, segundo as contas, que são realmente de direita, que votam junto com as pautas e princípios conservadores, nós precisamos de 41, nós precisamos de mais do que isso. 30 com mais 14, nós já temos condições, antes de falar de impeachment de ministro da Suprema Corte, antes de falar de enfrentamento a esses abusos que o Poder Judiciário vem promovendo ao longo desses últimos anos, primeira coisa, a gente pode ter, pela primeira vez, a chance de ter um presidente do Senado realmente conservador. Realmente de direita. Isso muda o jogo. Porque aqueles que hoje, sabendo que a presidência da Câmara e do Senado não farão um enfrentamento, buscando o equilíbrio entre os poderes, eles abusam e avançam sobre os demais poderes, vão pensar 1 milhão de vezes antes de fazer. Porque se tem maioria para eleger um novo presidente do Senado, tem maioria, por exemplo, para pautar um impeachment de qualquer autoridade, inclusive de ministro da Suprema Corte. Então, o cenário muda. Numa visão mais otimista, para alguns, com a chance de fazer 40 de 54 cadeiras. Enfim. E aí a gente nunca mais cai nas mãos de um Alcolumbre da vida, né? Exatamente. Que diz, não vou pautar. Mesmo que todos assinem, não vou pautar. Isso é um absurdo. Aqui em São Paulo... É muito poder pro presidente da Câmara e do Senado. Sim, muito. Aqui em São Paulo, quem são aqueles que estão na disputa? Por exemplo, que o nosso público não conhece. Eu vi que tem a Marina, né? Mas tá lá atrás. Não sei nem como que ela veio parar aqui, na verdade. Na verdade, tanto ela quanto a Tebet vieram para São Paulo porque foram
excluídas completamente dos seus próprios estados. Então elas traíram aquilo que elas defendiam nos seus estados, saíram pessimamente avaliadas. A Marina Silva do Acre e a Simone Tebet do Mato Grosso do Sul, ela que se dizia de direita, centro-direita, defensora do agro, defensora dessas pautas, são alinhadas com a direita, inclusive participou da eleição presidencial na eleição passada. Sim. E fez contundentes críticas ao governo corrupto do Lula, Até do o mensalão, segundo turno. do petrolão, etc e tal. Eu lembro de uma entrevista dela falando assim, olha, um jornalista pergunta pra ela, mas Tebet, se a equipe do Lula estão dizendo que a equipe do Lula vai te procurar para uma eventual possibilidade de você fazer parte desse governo. Jamais, eles não vão me procurar porque jamais eu faria parte desse governo corrupto, do mensalão do petrolão. E pouquíssimo tempo depois está lá ela tomando posse como ministra do que deveria ser o planejamento, mas foi do desplanejamento desses últimos anos do atual governo federal. Então, essa incoerência por parte dela acabou impossibilitando que ela concorresse a senadora pelo seu próprio estado, ou até mesmo deputada federal, que não seria eleita nem deputada estadual, correu para São Paulo, porque aqui tem um voto de opinião maior. Eles têm um candidato a governador, que é o Haddad, que a gente sabe que vai perder no primeiro turno. Primeiro porque merece, porque é um incompetente, um cara despreparado. Verdade, eu nem tava sabendo disso. O o Haddad, Haddad, né? que tem fama de ser o pior prefeito da história de São Paulo. Mas o Haddad é terrível, ele perde todas. Vai ser mais uma no currículo dele, só que dessa vez no primeiro turno. Mais uma grande derrota. E aí vieram pra cá, então, só que a esquerda tem duas candidatas que tem um recal aí porque foram candidatas a presidente, até aparece em umas pesquisas, mas a gente vai com certeza com chance grande de fazer 2 cadeiras no Senado. Então, esse ano é muito importante. Para além dessa importância, nós temos, claro, a principal eleição é a eleição presidencial. Vou trabalhar muito pelo nosso candidato, o senador Flávio Bolsonaro. O próximo presidente da República vai indicar 4 ministros da Suprema Corte. 4. Então, a gente vai ter ali a possibilidade de ter uma maioria dentro da Suprema Corte que vai realmente se ater às questões constitucionais e não promover aquilo que a gente vem vendo nos últimos anos aí, perseguição política, abusos, enfim. E nesse contexto, vamos pensar numa hipótese que, se Deus quiser, não vai acontecer, mas que eventualmente não seja o Flávio nosso presidente da República. Parece inacreditável, mas é uma eleição, tudo pode acontecer. Vou trabalhar muito para que isso não aconteça. Mas se isso acontecer, somente um Senado forte vai poder barrar as indicações dos próximos 4 ministros. Exatamente. Como foi que aconteceu? E os projetos de leis absurdos, né?